Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar neste nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre os profetas menores e hoje nós chegamos ao livro do profeta Sofonias. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que temos como base para esse estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse instante. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. E que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Nesta leitura que faremos agora, será apenas de um versículo nesse livro de Sofonias, no capítulo 2, verso 3, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Nesse primeiro quadro, você pode ver um diagrama que mostra os reinos divididos, reino de Israel que era dividido em dois reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Israel, capital Samaria, e Judá, capital Jerusalém. E você pode observar o destaque dos profetas que ministraram nesses dois reinos ao longo do tempo. Nosso profeta Sofonias está marcado com uma seta. Interessante observar que Abacuque e também Jeremias foram contemporâneos de Sofonias, como você pode observar deste quadro. Sofonias ministrou durante o reinado do rei Josias de Judá durante um período de 640 a.C. até 609. Estudiosos debatem exatamente em que momento isso aconteceu. Se antes ou depois das conhecidas reformas de Josias, que começaram por volta de 622. O fato é que o profeta não menciona essas reformas. Porém, os comentaristas afirmam que ele frequentemente se referia a Deuteronômio. Ele pode ter feito isso porque a descoberta da lei mosaica que desencadeou as reformas de Josias tornou o povo mais consciente sobre esse livro, sobre Deuteronômio. Dentro dessa linha, a profecia de Sofonias, mesmo não mencionando explicitamente estas reformas, devem ter dado apoio a elas. Um ponto a observar é que ele escreveu antes da destruição de Nínive, capital da Assíria, ocorrida em 612. Como mencionado no gráfico, seus contemporâneos foram os profetas Naum, Abacuque e Jeremias. Sofonias fez algumas referências a Jerusalém, por exemplo, no capítulo 1, no verso 10 e verso 11. Isso parece indicar que ele conhecia bem a cidade. Como ele ministrou no Reino do Sul, é provável que tenha sido morador de Jerusalém. Aparentemente, Sofonias ministrava principalmente às classes altas da sociedade de Judá e não aos israelitas comuns. Isso é evidenciado por suas referências aos príncipes, juízes, profetas e sacerdotes. Após a captura de Samaria pela Assíria, ocorrida em 722, o Império Assírio seguiu declinando. Nessa época, a Babilônia consolidou seu poderio militar ao aniquilar o que restava do Império Assírio e seus aliados egípcios em um lugar chamado Carquemes, que ficou famoso por uma batalha, em 605. Com isso, a Assíria, ou melhor, a Babilônia, assegurou o domínio total da região. Nesse período, Judá se beneficiou dessa transição de poder geopolítico e Josias consegue estender o território de Judá ao norte. Internamente, ele consegue eliminar algumas práticas religiosas assírias que eram nefastas. Os reis maus predecessores de Josias, Manassés e Amon, por mais de 50 anos haviam incentivado o povo de Judá a se afastar do Senhor. Isso fez com que a maldade se enraizasse entre o povo. As reformas de Josias foram boas, porém ele eliminou
Na realidade, ele eliminou grande parte da idolatria de Judá e reviveu a celebração da Páscoa, entre outras coisas. Porém, elas não foram suficientes para mudar o coração da maioria das pessoas. Dessa forma, o público-alvo para quem Sofonias ministrava tinha uma longa história de religião apenas formal, sem muito compromisso real com Javé. Deus envia o profeta Sofonias para exortar o povo, pois os judeus de seu tempo ainda precisavam se reconciliar com o Senhor em seus corações. O profeta anunciou que Deus julgaria Judá por sua maldade, profetizou aos remanescentes que o Senhor os preservaria e falou sobre o dia do Senhor. Ele vai profetizar que esse dia do Senhor traria julgamento e libertação, não apenas para Israel, mas alcançaria todas as nações. No próximo quadro, uma pergunta. Por que o livro de Sofonias faz menção à Etiópia ou a Cuxe? Por que ele menciona esses dois lugares ou seus derivados? No capítulo 1, verso 1, por exemplo, ele nos informa que Sofonias era filho de Cuxe. Mencionar esses nomes é um ponto curioso que parece ter raízes históricas, geográficas e genealógicas. Tanto Etiópia quanto Cuxe refere-se à África Negra. Na antiguidade bíblica, o termo Cuxe não designava a Etiópia moderna com suas fronteiras atuais, mas sim a região da Núbia, que hoje abrange o sul do Egito, Sudão e partes da África Oriental, região de pessoas de pele negra. Fazendo referência a esse nome, Jeremias, lá no capítulo 13, verso 23, diz o seguinte: pode Cuxe mudar a sua pele? Logo no início do livro, nesse livro de Sofonias, há uma árvore genealógica resumida do profeta, até a 4ª geração, algo raro entre os profetas bíblicos. O capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxe, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A maioria dos estudiosos defende que esse Ezequias é o próprio rei Ezequias de Judá. Isso significa que Sofonias era de linhagem real. Se ele era de linhagem real, o que significa a expressão filho de Cuxe, que literalmente quer dizer o etíope ou o negro. Existem duas correntes explicativas principais. A primeira interpretação, a mais aceita, considera a questão sob uma perspectiva étnica. Ela defende que um dos descendentes do rei Ezequias casou-se com uma mulher cuxita. O filho dessa união teria recebido o nome de Cuxe para honrar sua herança africana. Assim, Sofonias seria um profeta de origem mista, carregando sangue real judeu e sangue nobre cuxita. Uma segunda interpretação defende que Cuxe já havia se tornado um nome próprio adotado por israelitas na época, sem necessariamente indicar que o pai do profeta teria vindo da África. De qualquer forma, a etimologia da palavra permanece estritamente ligada à região africana. Para muitos teólogos, a necessidade de listar 4 gerações anteriores serviu justamente para provar que, apesar do nome de seu pai remeter a um estrangeiro da África, Sofonias era legitimamente um judeu com direito de profetizar em Jerusalém. Por que a Etiópia ou Cuxe, como um lugar, são mencionados nesse livro? Esses nomes não aparecem por acaso. No cenário geopolítico do século 7 a.C., época do rei Josias, o Império de Cuxe era uma superpotência que chegou a governar o próprio Egito. Fontes históricas se referem à famosa 25ª dinastia egípcia, conhecida como os faraós negros. No próximo quadro, vemos que Sofonias usa Cuxe em 2 momentos com propósitos teológicos contrastantes. O primeiro momento, o juízo universal.
Em Sofonias capítulo 2, verso 12, ele diz: também vocês, ó etíopes ou ó cuxitas, serão mortos pela espada do Senhor. Ao decretar o julgamento divino, Sofonias olha para os 4 pontos cardeais do mundo conhecido. Ao mencionar Cuxi, ele está apontando para o extremo sul. Ele quer mostrar que nem mesmo a potência mais distante, rica e militarmente poderosa da África Negra, não escaparia da soberania e do julgamento de Deus. Segundo momento, a redenção e a restauração. Em Sofonias capítulo 3, verso 10, ele diz: da além dos rios da Etiópia ou da além dos rios de Cuxi, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Esse é um versículo que chama a nossa atenção, porque após falar que Deus purificaria os lábios dos povos para que todos invoquem o nome do Senhor, o profeta escolhe justamente os povos africanos localizados além dos rios da Etiópia, se referindo ao rio Nilo e a outros rios para exemplificar o alcance global da salvação. Sofonias deixa claro que os povos da África Negra não seriam apenas julgados, mas fariam parte da restauração espiritual. Além disso, trariam ofertas voluntárias a Deus no fim dos tempos. Se o próprio Sofonias tinha sangue cuxita correndo nas veias, essa profecia ganha um tom ainda mais pessoal e inclusivo. No próximo quadro, uma pergunta: qual é o significado do Dia do Senhor no livro de Sofonias? Qual é a perspectiva do profeta sobre esse tema? Segundo estudiosos da Bíblia, Sofonias contém mais referências ao Dia do Senhor do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Essa expressão não se refere ao domingo, mas pode se referir ao passado, a um futuro próximo, a um futuro distante. Às vezes pode se referir ao futuro escatológico, aquele do final dos tempos. De qualquer forma, a expressão sempre se refere a algum período em que Deus está agindo no mundo de forma reconhecível. Essa expressão sugere um contraste com o dia do homem, que é qualquer dia, período de tempo em que o homem ele parece estar no controle dos assuntos humanos. Ou seja, o dia do Senhor, nesse conceito bíblico mais amplo, é qualquer dia em que o próprio Deus está claramente no controle dos assuntos humanos. O valor atemporal do livro de Sofonias é sua revelação sobre o dia do Senhor. O livro não revela exatamente quando esse dia chegará. A única referência cronológica do livro de Sofonias está no primeiro verso, que localiza o ministério desse profeta na história. O livro relata Deus julgando em um futuro indefinido. Não se trata de julgamento feito por exércitos ou soldados invasores, nem por qualquer instrumento humano. É julgamento direto do próprio Deus. Geralmente se refere a um momento de julgamento, mas às vezes refere-se a um tempo de bênção. Outros profetas, como Amós e Joel, também falam sobre isso, mas é Sofonias quem enfatiza o evento de forma mais dramática e urgente. Naquela época, o povo de Judá achava que o dia do Senhor seria um dia de festa e triunfo militar de Deus contra os inimigos de Israel. O significado do dia do Senhor em Sofonias se divide em 3 dimensões. Primeira dimensão: haverá um juízo universal e inevitável. Sofonias abre o seu livro mostrando que o dia do Senhor não seria uma crise geopolítica local, mas um acerto de contas amplo. Deus vai varrer da face da terra, conforme lemos no verso 2 e 3 do capítulo 1, e ele também diz, o profeta, deixando claro que o julgamento alcançará os 4 cantos do mundo conhecido, desde as nações vizinhas até a distante Cuxia, ou a Etiópia, como vimos há pouco.
Segunda dimensão. No dia do Senhor, Deus removerá as máscaras da indiferença e da soberba humana. Muitos acham que Deus estava irado apenas com a idolatria, o culto a Baal e outros deuses, mas Sofonias vai na raiz do problema. Ele se refere à autossuficiência e ao orgulho. No dia do Senhor, Deus avisa que vai punir os líderes, os príncipes, os comerciantes gananciosos e especialmente aqueles que se mostram espiritualmente apáticos. Terceira dimensão. Será um dia de trevas, mas com uma porta aberta para uma restauração. A descrição que Sofonias faz desse dia é bastante intensa, mas esse dia do Senhor não termina em destruição total, mas sim em restauração. Isso pode ser visto quando o profeta declara no capítulo 3, verso 12: Mas deixarei no meio de você, se referindo a Jerusalém, um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Ou seja, Deus removerá os orgulhosos e deixará na terra um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Em resumo, na perspectiva de Sofonias, o dia do Senhor é o colapso do orgulho humano e a instauração da justiça divina. No próximo quadro, que aplicações podemos identificar no livro de Sofonias para os dias de hoje? Esse livro, embora curto e contextualizado no século 7 a.C., funciona como um espelho para a igreja contemporânea. Na perspectiva evangélica, ele deixa de ser apenas um relato de juízos antigos e se torna um manual prático sobre integridade espiritual, sobre a soberania e sobre a graça de Deus. Como conclusão desse estudo, destacamos 4 lições ou 4 aplicações práticas de Sofonias para os dias de hoje. Vamos lá? Primeira aplicação: o perigo da apatia espiritual. Uma das denúncias mais graves que Sofonias faz não é contra o ateísmo intelectual, mas contra a indiferença de quem professa a fé. Ele fala daqueles que dizem no coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Como aplicação para nós, podemos identificar o chamado cristianismo nominal. Muitas vezes, o ativismo e a rotina da igreja escondem corações que, na prática, vivem como se Deus não interviesse na história, na política, na economia ou na moralidade cotidiana. Sofonias nos lembra que Deus abomina o coração morno e que a neutralidade espiritual diante do pecado é, na verdade, uma postura de rebeldia. Segunda aplicação: o sincretismo religioso e a fé barganhada. Sofonias confronta duramente aqueles que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom, que era um deus pagão, conforme lemos em Sofonias capítulo 1, verso 5. O povo queria que o Deus de Israel garantisse a salvação, mas recorria aos deuses pagãos para garantir a prosperidade e a aceitação cultural. Como aplicação para nós, vemos aqui a questão do sincretismo religioso, que mesmo não envolvendo estátuas do deus Baal, se manifesta muitas vezes na mistura do evangelho com ideologias humanas, como a teologia da prosperidade, com o consumismo, com o envolvimento da igreja na política partidária ou com o relativismo moral. Sofonias nos chama à exclusividade do culto a Deus. No cristianismo genuíno, Jesus não aceita dividir o nosso coração com os ídolos do sucesso, do status ou do conforto individual. No próximo quadro, vemos as aplicações de número 3 e número 4. Terceira aplicação: o alvo do juízo estava no orgulho e na liderança soberba. No capítulo 3, Sofonias faz uma radiografia das lideranças em Jerusalém. Os príncipes eram leões rugindo, os juízes eram lobos da noite e os profetas eram levianos e traidores. O grande pecado que sustentava essa estrutura toda era o orgulho. Aplicando hoje, podemos dizer que o livro de Sofonias serve como um solene aviso para os líderes e influenciadores evangélicos.
O crescimento de escândalos, o abuso espiritual e a busca por poder e palcos mostram que as advertências de Sofonias continuam de pé. Deus avisa que purificará a sua casa, removendo os que exultam em seu orgulho. A liderança religiosa cristã genuína deve ser pautada nos princípios bíblicos, no serviço cristão, pelo temor a Deus e pela submissão à sua palavra, e não pela manipulação, pela política partidária ou pela autoexaltação. Quarta aplicação: a esperança do remanescente fiel e a alegria da graça. Apesar do cenário de ruína, o livro termina com um cântico encorajador em Sofonias capítulo 3, verso 16 e 17, que diz: Naquele dia se dirá de Jerusalém: Não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Aplicando aos nossos dias, podemos afirmar que, diante de uma sociedade em crise, talvez alguns fiquem desanimados. O profeta, porém, aponta lá no capítulo 3, verso 12, para o conceito de remanescente, quando diz: Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. A ideia aqui é que Deus sempre preserva um povo modesto, humilde, pobres de espírito e fiel, que confia no seu nome. Nossa esperança não se baseia em estruturas humanas ou impérios políticos, mas na presença poderosa de Deus no meio de sua igreja, composta por crentes fiéis ao Evangelho. Sofonias nos ensina que o mesmo Deus que leva o pecado a sério no juízo é o Deus que celebra a restauração do arrependimento com cânticos de júbilo. Ele nos faz um apelo veemente quando diz: Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados nos dias da ira do Senhor. Ficamos hoje por aqui com esse estudo de Sofonias. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fale dele para os seus amigos, para que eles também possam participar do estudo. No próximo quadro você vê o panorama dessa série sobre profetas menores que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!